Fala, Ricardo, tudo bem? E aí, Matheus, beleza? E você? Tudo certo. Boa, tamo ao vivo aí. Cara, primeiro, obrigado aí por aceitar o convite. Sempre um prazer estar com você, né? Não é poucas as lives que a gente já fez aí, toda hora, né? Sempre juntos aí. Boa, total. Prazer é meu também, cara. Sempre com Boa, conteúdos afiados aí. é isso aí. Bom, para quem está acompanhando a gente aí e não conhece, né? Esse aqui é o Get Demo Talks, é nosso webinar aí que a gente faz uma vez por mês e a gente sempre convida alguém, né, relevante do mercado para discutir alguns temas, né? O tema de hoje, cara, é um tema aí que basicamente muita gente passa em fevereiro, né? Fevereiro é um mês mais curto, tem carnaval e aí todo mundo, né, que tem operação de vendas aí sempre acaba escorregando muita oportunidade para o mês seguinte, né? A galera posterga muito, o mercado fica muito instável nessa época, né? A galera sempre quer esperar o carnaval passar, não é nada normal você escutar durante fevereiro inteiro que o cliente só vai fechar depois do carnaval e tudo mais. Então, cara, a ideia é para a gente conversar hoje aqui é basicamente técnicas aí para acelerar a pipeline, né? Então, pô, a gente sabe que tem muita técnica que o pessoal usa, pô, seja desconto, seja pressão ali em oferta, seja, né, alguns tipos de manobra para acelerar jurídico. Então, enfim, desafios aí que todo time de vendas passa, né? Então a ideia é a gente trocar uma ideia sobre isso hoje. Acho que todo mundo que está assistindo deve estar passando por situações parecidas, às vezes o pipe cheio e o cliente postergando, né? Então a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre técnicas aí que vocês usam na Hamper e tudo mais. Mas, cara, Ricardo, eu queria pedir primeiro para você se apresentar, né? Apresentar a Hamper também. Acho que dificilmente alguém não te conhece, figura, pô, super conhecida aí, sempre trazendo conteúdo relevante para caramba. Mas, cara, se pudesse se apresentar aí, né? Comentar um pouquinho de Hamper também, rapidinho a sua jornada, vai ser legal aí para todo mundo estar na mesma página. Show, cara. Valeu demais. Mais uma vez, prazer estar aqui. Obrigado para quem está acompanhando. Acho que o problema que você convidou para a gente discutir é um problema real e longe de mim ter resolvido 100% dele, mas acho que consigo trazer aqui alguns insights que a gente aplica aqui na Hamper, que a gente recomenda para quem é próximo, que pode ajudar. Mas estamos no corre aí de fevereiro, como todo mundo. Rapidamente aí sobre mim, eu trabalho há quase 20 anos com marketing e vendas B2B, tive uma primeira etapa da minha jornada trabalhando dentro de empresas de software, toda a minha jornada foi dentro de empresa de software, não dá para falar que foi só SaaS, porque eu comecei numa era pré-SaaS, vamos dizer assim, né? Cheguei a vender até software de caixinha já. E em 2012 eu empreendi pela primeira vez com uma agência, e aí eu saí de dentro de empresa de software, mas fui prestar serviço para empresa de software, empresa de TI de uma forma geral, fiz isso por 5 anos. Em 2016 a gente desenvolveu a primeira versão do produto da Hamper. Em 2017 eu lancei o produto no mercado e criei a empresa, e aí encerrei a operação da agência, e desde então a gente focou 100% na Hamper, então são 7, 8 anos aí de estrada já com a Hamper. A Hamper ela nasceu como um software de automação de prospecção de vendas B2B, e esse foi o nosso primeiro produto, é o flagship da empresa até hoje. Naturalmente esse produto ele evoluiu de uma simples aplicação que capturava contato no LinkedIn e fazia disparos organizados de e-mail, para hoje uma plataforma de prospecção de fato, que tem um Big Data embedado na plataforma com dados do Brasil inteiro, tem IA, enfim, é um software completo para times de vendas e principalmente times de SDR que trabalham com prospecção. Mas mais recentemente, nos últimos anos da empresa, a gente ampliou nosso portfólio de produtos e a gente fez a aquisição de 2 empresas e a gente entrou nas categorias de automação de marketing e de CRM. Então, hoje a gente atua em 3 categorias, né? Prospecção, marketing e CRM, sempre muito focado para a empresa B2B, tá? São alguns milhares aí de clientes, a gente está muito focado na região Brasil. E, enfim, a gente tem aí, como o Matheus comentou, algum conhecimento aí, alguma propriedade para falar do assunto vendas B2B. A gente, poxa, tem um cuidado especial com o nosso pipeline, porque o nosso mercado é extremamente competitivo e a gente briga ali por centímetros aí o espaço com cada um dos nossos competidores.
Então a gente fatalmente, tanto por ofício do que os nossos produtos fazem, mas pela dinâmica do nosso mercado, a gente tem que se empenhar bastante aí em matérias como geração de leads, produtividade de pipeline. Eu, particularmente, assim como o Matheus, tenho me dedicado muito como um founder que foi para a linha de frente. Eu acho que eu não sou mais efetivo estando na linha de frente ali, ombro a ombro com os vendedores, fazendo demo, porque essa galera já faz isso muito, muito melhor do que eu. Mas eu tenho buscado também me posicionar como um founder na linha de frente, na construção de autoridade, na construção da marca da Hamper, produzindo conteúdo quase que em base diária ali, no LinkedIn, participando de iniciativas como essa, como o Matheus brincou, acho que tem uns 6 meses que a gente está de cabeça nisso, e a gente já fez umas 3, 4 lives juntos, então, pô, tamo no corre aí. Eu tenho, diferente talvez de quem é de vendas de forma direta, que está no front aí, no desespero para bater a meta de fevereiro, a gente tem as nossas metas, só é sensivelmente diferente. Além de eu me preocupar com as metas de vendas, eu botei as minhas particulares aí nessa estratégia de Founder-led Growth que a gente tem empreendido. Cara, o que eu acho mais animal, né, que além da Hamper, obviamente, ter estrutura própria comercial, cara, vocês vendem um produto para que os clientes de vocês também estruturem, né, a sua própria área de vendas, né, a sua parte de geração de demanda com a plataforma completa. Então, vocês estão muito atualizados com o que o mercado de fato está tendo de dor, né? Então, isso é uma coisa super legal que você falou. Vocês conhecem a operação de vocês e de mais milhares de clientes aí que estão passando pelo desafio dos mais variados segmentos, né? Isso é uma coisa muito bacana. E, cara, uma coisa que eu vejo bastante no teu discurso, né? A gente já conversou bastante, é que você é um cara bem objetivo, bem prático, né? Assim como uma linha de pensamento que eu me identifico muito. E tem um estudo que diz hoje que, cara, 65% do tempo do vendedor é fazendo tarefas operacionais. Claro que o vendedor vai ter algum tipo de tarefa operacional para fazer, né? Mas a gente sabe que, pô, hoje, em vários times comerciais, você pega muito vendedor resolvendo bucha de contrato, cara, fazendo PPT, fazendo uma série de coisas. Isso, obviamente, acaba diluindo o foco, né, de certa forma, do que ele tem que fazer. Por exemplo, no momento como agora o que a gente está falando, né, pô, o cara devia estar acelerando o pipeline e muitas vezes ele está se perdendo em atividade operacional. Cara, conta um pouquinho como é que vocês fizeram aí na Hamper, ou enfim, quais são os desafios que vocês estão tendo para conseguir deixar esse time mais eficiente, né? Não se perdendo com esses tipos de tarefa. O que vocês estão usando vocês estão usando alguma tecnologia para isso? O que vocês enxugaram no processo? Porque, pô, eu converso muito no mercado, eu vejo que a galera realmente se perde muito, sabe? Vendedor preenchendo 1 bilhão de campos no CRM, fazendo um monte de tarefa que não é realmente relacionamento e venda. Quais foram, sei lá, os principais desafios que vocês tiveram aí? O que vocês fizeram para efetivamente tornar esse time mais eficiente, né? Boa, cara, vamos lá. Talvez até minha resposta frustre um pouco, porque eu não vou trazer assim, nenhuma tecnologia mirabolante, assim, né, que a gente usa que realmente resolveu esse problema. O fato que é curioso, que assim, quando a gente começou a Hamper, eu já tinha acesso a algumas estatísticas parecidas com essa, dos 60% do tempo é desperdiçado com coisas não ligadas a vendas. E como eu achei um dado muito importante de eu me apropriar no meu pitch de vendas, eu falei, pô, eu não posso ficar usando um dado que não é um dado meu, um dado tipo de uma pesquisa de fora e tal. E aí eu rodei, na época, uma pesquisa com o pessoal que estava na base da minha agência. Eu lembro que umas 200 empresas responderam e, cara, a estatística bateu a mesma, cara. Bateu ali 60 e poucos % do time de vendas perdendo tempo em atividades administrativas e atividades ligadas à prospecção, que a gente pode assumir que não são atividades que põem a bola para dentro do gol, vamos dizer assim, elas não atrapalham, elas contribuem, alguém precisa fazer, mas que não está diretamente relacionado ao vendedor bater a meta dele, né? Como que a gente olha para resolver esse problema? Eu acho que depende um pouco do estágio que a empresa está, vis-a-vis a maturidade que o time de vendas já tem. Porque a principal forma de resolver isso é com especialização das pessoas do time de vendas. Então, quando você tem 1, 2, 3 vendedores no time, provavelmente você ainda tem um time generalista e você tem algumas perdas de produtividade, mas que acabam se compensando ainda pelo baixo volume que aquela empresa processa. E não tem problema nenhum. E aí eu acho que cabe a galera ser criativa e buscar a melhor forma de organização, buscar
uso de tecnologia, né? E aqui eu vou chover no molhado, né? Mas, pô, vendedor que tá indo para a guerra com um bastão de beisebol na mão, putz, cara, já tá perdendo por essência, né? Então, cara, tem que usar um CRM decente, usar IA para transcrição de ligação, usar automação de WhatsApp. Quer dizer, a gente está falando de coisa que, no limite, o vendedor consegue colocar no próprio cartão de crédito dele, sabe? E aí ele gasta ali 100, 200 reais a mais e usa umas ferramentinhas mais espertas, assim, para ajudar na produtividade dele. Eu acho que esse é um caminho. Mas na medida que a empresa ela vai crescendo, eu brinco que assim, a sua quinta contratação na área de vendas já não deveria mais ser um vendedor, deveria ser um ops, ou deveria ser um enablement, ou seja, a estrutura de vendas ela vai crescendo e você precisa começar a se preocupar com a eficiência do processo. E aí você vai especializando. A especialização mais comum que tem é você separar entre quem vende e quem prospecta, porque daí você garante que você tem especialistas jogando nas duas posições e o vendedor não está perdendo tempo fazendo prospecção e nem o contrário, né? Mas eu acho que na medida que essa estrutura ela vai crescendo, você vai contando com outras estruturas de apoio, como eu falei, Ops, Enablement, para ajudar que o time de vendas não perca tempo tendo que elaborar proposta, tendo que elaborar deck de vendas, tendo que atualizar métrica no CRM, dentre outras coisas. E para fechar, cara, aqui na Hamper a gente usa muito um discurso que é batidinho no mercado, né? Que é quem não vende ajuda a vender. Então, mesmo as estruturas de back-office da empresa, elas têm que ser orientadas para o cara que está em campo jogando. Então, a gente tem um financeiro, por exemplo, né, só para citar uma área de apoio, um financeiro que, além de fazer todas as atribuições inerentes da área financeira, que é fazer a contabilidade bater, contas a pagar, receber, folha de pagamento, ao longo do dia, o time financeiro apoia muito o time de vendas em desobstruir as burocracias inerentes que o time de vendas vai enfrentar. Hoje é muito difícil de a gente vende contratos semestrais, contratos anuais, que eu imagino que é a realidade da maior parte de quem está nos acompanhando. Então, pô, mandou o contrato, o lado de lá vai validar com o jurídico. Aí o jurídico vai voltar tendo que rever 2, 3 cláusulas. E aí não é mais papel do vendedor. O vendedor ele nem sabe entrar nesse juridiquês. O cara quer vender, ele tem meta para bater. Então, nessa hora entra em campo o time administrativo, o time de back-office, ajudando o time de vendas a desobstruir, entendendo o que é o principal objetivo da empresa, né? Não é aquele negócio de assim, pô, isso não é trabalho meu, isso devia ser do vendedor que quer vender. Não, cara, aqui a gente ajuda geral. Tem muita venda que tem integrações em um nível mais deep, que vai envolver a TI do cliente, a gente bota a nossa TI no circuito também. Então, pô, poderia citar vários exemplos, mas é uma mentalidade daí de time de ajudar muito quem tá em campo fazendo o trabalho ali a pôr a bola para dentro do gol também, mesmo quem não chuta para o gol. Uhum. Também acredito muito nisso. Acho que assim, quem não está vendendo na prática tem que estar com uma cabeça orientada à venda, né? Não pode ser uma burocracia que atrapalhe a venda. Inclusive, é até legal, a gente aqui na GetDemo, né? A gente é full inbound e a gente tem muito volume. Cada executivo consegue trazer 10, 15 contas no mês. E aí, em um determinado momento, né? A gente estava com um time de 3 pessoas e, cara, a gente estava sentindo que a gente precisava aumentar o time. Só que a gente começou a fazer uma diligência de fato, né? No processo que o vendedor estava fazendo, a gente percebeu que, cara, o cara fazia o ajuste do PPT na proposta, o cara ia lá, disparava o contrato, e aí a gente começou a pegar essas atividades, a gente contratou um Sales Ops, que hoje, né, em determinadas etapas ali da venda, o Sales Ops entra, agiliza tudo, e, cara, a gente deu um fôlego gigante para os vendedores. Diria que a gente deve ter ganhado, sei lá, mais uns 30% de produtividade, isso com certeza já segurou mais uma contratação, né? Então, pô, faz todo sentido isso que você falou, né? Você ter as áreas de back-office muito bem alinhadas ali no processo, né? Por exemplo, pô, chega às vezes chega a parte de segurança, né? Tem os requisitos lá, um formulário para você preencher. Cara, o vendedor não sabe fazer isso, né? Tem que ter alguém a postos lá no TI que vai fazer. A gente botou até uma AI recentemente que, pô, lê todos os que a gente já preencheu uns 100, né? E aí vai lá e já preenche automaticamente. Então, pô, você vai achando os caminhos ali, né, para conseguir tornando cada vez mais eficiente o time. E, cara,
uma coisa que me chama bastante atenção, né, que hoje vocês vendem para várias verticais de atuação, né, vários setores. Então, pô, vocês estão vendendo hamper desde empresas de tecnologia até indústria, por exemplo, né? E a gente sabe que uma coisa que vem acontecendo bastante nos mercados, principalmente com o mercado de vocês, que é um mercado mais maduro, cara, os concorrentes, né, estão tentando se nichar cada vez mais, falar a língua do mercado, se especializar. Isso é um movimento que, cara, a gente sabe que numa ótica de go-to-market faz toda a diferença, né? Porque uma coisa é você vender, por exemplo, pô, uma plataforma de Big Data para um setor usando uma abordagem genérica, outra é você falar exatamente que você tem os dados desse cara, você dá exemplos reais. Cara, como é que você faz dentro do time de vocês para conseguir abordar, né, essas contas de segmentos diferentes, mantendo uma qualidade de discurso mais verticalizada? Você segmentou o time, né? Você capacitou todo mundo em todos os segmentos. Como é que vocês estão tratando isso? Boa. A gente já foi e voltou nesse caminho de segmentação algumas vezes, né? E não é que deu certo e deu errado, é uma questão de adaptação ao momento que a gente está, né? Eu sou um grande defensor da estratégia de nicho, né? Eu acho que todo mundo tem que começar nichado, em especial se você está no B2B, porque você já começar cedo, começar pequeno, disputando o território com muita gente, cara, você vai dispersar energia e vai ficar pelo caminho. Então você tem que achar aonde tem alguma assimetria de mercado, alguma oportunidade de mercado onde você é legítimo para atuar e começar por ali. E depois, na medida que você vai ganhando musculatura, você vai conseguindo entrar em batalhas maiores, né? Então, lá no começo da Hamper, a gente focou no nicho do nicho do nicho, vamos dizer assim, porque, cara, vamos dizer que B2B, que é o segmento que a gente atua, você vê que por mais que a gente é diverso do ponto de vista de verticais, a gente não sai do B2B. Então, por definição, pô, eu já elimino, cara, talvez, sei lá, no mínimo 50% do PIB brasileiro por não atender varejo, não atender bens de consumo. Então, eu já estou dentro de um segmento. Empresas de software, empresas de agências de marketing, empresas de serviço, elas têm naturalmente suas particularidades, mas muitas vezes o jeito de vender é semelhante. Então a gente consegue ter uma plataforma de go-to-marketing que consegue, a não ser quando o cara tem questões muito particulares, como, por exemplo, uma empresa que ela é puramente PLG, provavelmente ela não vai me usar, provavelmente o stack dela é outro. Mas mesmo empresas que são PLG, por exemplo, elas acabam tendo um braço de go-to-market ali de outbound e acabam usando um Hamper ou alguém análogo para essa finalidade. Então eu comecei nichado, quando eu brinco, né, que era nicho do nicho, é porque a gente estava dentro do B2B, na categoria de vendas, mas dentro da caixinha de prospecção. Aí, quando a gente ganhou uma certa musculatura, já era líder nessa categoria, a gente revisitou a nossa ambição e ficamos naquela definição assim, poxa, a gente já é um player relevante dentro dessa categoria, mas aparentemente não dá para dar um double down só dentro desse nicho. Se a gente quiser dar um double down, a gente vai ter que ir para outras direções. A gente tinha a hipótese de vamos ficar só em prospecção, mas vamos para a América Latina, ou vamos tentar ir para a Europa. E internacionalização naquela época não era algo que batia forte no meu coração. Assim, minha intuição de founder dizia que não era por ali que a gente tinha que ir. A gente podia fazer uma estratégia assim, vamos subir mercado, vamos subir na cadeia de valor do mercado e vamos atacar as grandes contas, aonde estão os grandes tickets. De novo, meu coração também não bateu muito forte por isso. Quando a gente olhou para categorias adjacentes, que seriam outros nichos, aí eu falei, cara, eu acho que aqui a gente tem força para entrar, né? E aí a gente acabou entrando em marketing CRM. Então, se eu fosse fazer um catch-up dessa história para quem está nos ouvindo, eu acho que começar por um nicho aonde você consiga ter um diferencial competitivo único ali, escolheria um nicho onde eu tenho fortes evidências de que eu conseguiria liderar aquela categoria, ou ser pelo menos um dos players mais relevantes dentro daquela categoria. E aí, uma vez que eu ganhei musculatura dentro dela, eu olhar para quais são as adjacências. Porque, por exemplo, sendo um SaaS, eu vejo várias oportunidades, várias dores não resolvidas lá, no RH, no financeiro, mas é uma adjacência completamente distante da dor que eu estou resolvendo. A minha marca não tem ativação para quem é de RH, não tem ativação nem para quem é de CS, que é uma área prima da área que eu atuo. Então, a gente foi
fazendo esse rollout para áreas adjacentes, para mim, particularmente, é uma estratégia que eu acredito. E aí, para responder a segunda parte da sua pergunta, a minha venda, ela por característica, ela é uma venda de impacto. Assim, 80% das vendas da Hamper tem um ciclo de menos de 30 dias e a gente consegue... É uma cadeia de tomada de decisão do lado do cliente menos complexa, porque eu não vendo um ERP que tem uma implementação que passa, por mais que eu toco jurídico, TI, eventualmente, vamos dizer assim, é um soft landing nessas áreas, não tem nada muito complexo. Eu acabo especializando o meu time por alguns clusters aqui dentro, como, por exemplo, contas maiores, contas enterprise, acabam indo para alguns account executives que têm mais essa especialização de trabalhar vendas que precisam de uma maturação de 90 dias, 120 dias, que a gente brinca aqui dentro, né? Não dá para colocar um carro na linha de montagem de bicicleta, porque não vai sair nada na outra ponta. Então a gente tem essa especialização por ticket e eu tenho um squad para atender canais que são agências e consultorias que tem um efeito multiplicador. E aí essa é uma galera que a gente precisa falar bem a língua deles, porque no uso como cliente final, eles têm um comportamento muito parecido com qualquer outra empresa, mas se a gente trabalhar um pouco mais nessa galera, eles se tornam um canal parceiro. E isso vira uma fortaleza de distribuição para a gente. Só que daí eu não posso colocar também esse pessoal na esteira de venda de impacto, porque eu só vendo para eles. E aí eu perco a oportunidade de ter o efeito multiplicador, que é esse cara me levar para os clientes deles e ele se tornar uma extensão da minha força de vendas. Então, acabam sendo 3 especializações, mas o grosso mesmo, acho que 70%, 80% vem do time de venda de impacto, vamos dizer assim, que é um pouco mais agnóstico a segmento. Muito legal, bem bacana essa visão das 3 especializações ali. E, cara, até coincidentemente, né? Apesar, por exemplo, do teu mercado você acabar atendendo mais setores, né? E você ter essas especializações, na GetDemo, por exemplo, né, a gente só atende empresas de software. E muita gente pensa, vocês não precisam especializar, né? Empresa de software é empresa de software B2B. E, cara, a gente, depois que passou de um determinado tamanho, a gente começou a perceber que mesmo dentro desse nicho, a gente tinha que se especializar. E a gente quebrou, de fato, o nosso time, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem time de atendimento focado em categoria de CRM, RP, categoria Omnichannel Marketing Digital, categoria Health Tech. A gente tem algumas categorias hoje que a gente começou a perceber que, dependendo do tipo de sistema, cara, eram universos diferentes de desafio, de geração de demanda. Pô, empresas que são mais enterprise. Cara, a GetDemo para empresas que são mais enterprise é um uso totalmente diferente. É um uso mais para pré-venda, sales engineer, né? Para empresas que são mais SMB, cara, é um uso muito mais focado em site, geração de demanda. Então, mesmo aqui, né, que é menor, a gente teve que fazer uma especialização mesmo dentro de um nicho que já é super nichado, né? Então, é bem legal ver como as empresas se estruturam, porque, cara, você vê bastante gente dando em ponta de faca disso, né? Eu, em outras experiências, também já aconteceu, da gente segmentar de uma forma e depois voltar atrás, segmentar de outra, né? Não existe certo ou errado, mas essa visão da especialização ela é incontestável, né? A gente sabe que, de qualquer forma, ela precisa ser aplicada no teu negócio, e conforme ele vai crescendo, você precisa se especializando cada vez mais. E, cara, uma coisa interessante que eu sempre vejo você comentando no LinkedIn, acho que a gente compartilha bastante dessa opinião. A gente sempre fala, né, cara, esquece essa visão de abordagem fria, né? O que a gente sempre motiva é uma visão de uma abordagem mais aquecida, né? Então, pô, a gente sempre fala, cara, não é que você não vai fazer outbound, né? Não, a ideia é que você impacte, eduque o cliente de várias formas, né? E capture esse cara para converter, seja proativamente, seja via uma levantada de mão. Acho que é muita estratégia que você usa e que eu uso aqui. O que isso casa com o tema da live, né? Que é acelerar o pipe de vendas. Cara, ao meu ver aqui, quando a gente faz ações específicas para ir atrás desse público mais aquecido, a gente tem uma taxa de conversão mais ágil. Mesmo esse cara não estando ainda com uma oportunidade aberta, né? Numa ótica de vou garimpar mais oportunidade, mas também até para o cara que já tem uma oportunidade aberta, se ele já consome o meu conteúdo, por exemplo, se ele, frequenta os eventos da empresa, cara, é muito mais fácil você ter uma abertura, né? Uma confiança para você vir e converter um negócio. E, cara, como é que você controla isso? Como é que você faz essa dinâmica de priorização,
né, para conseguir de fato entender quem são os leads mais aquecidos, tem mais chance de conversão, né? Como é que você vê toda essa parte na operação de fato? Boa. Respondendo a primeira parte da pergunta sobre prospecção, né? Eu acho que a galera de fato se confunde quando a gente fala em prospecção, remete rapidamente para prospecção totalmente fria, né? Assim, partir para listas de desconhecidos e fazer ligação, e até a conversa ela fica muito nadando no rasinho, assim, tipo, se eu deveria fazer cold call ou cold mail, enfim, né? Tem uns assuntos que é até meio cansativo de discutir, assim, né? Mas o que eu acho que se você consegue olhar para a coisa como um todo, né? E você constrói uma estratégia de empresa que ela abrange o que a gente já veio falando antes, quer dizer assim, eu me posiciono dentro de um nicho, eu busco ser referência dentro daquele nicho, e aí eu começo a produzir conteúdos para educar aquele nicho, e aí a minha marca fica em evidência e algumas personalidades da minha empresa também começam a se tornar referência. Eu distribuo esse conteúdo nos canais onde eu sei que o meu público está. Então, se o meu público está no LinkedIn, é lá que eu tenho que estar. Se o meu público está no YouTube, é lá que eu tenho que estar. Se a galera lê newsletter ou prefere ouvir um podcast de 1 hora, eu vou tomando essas decisões. Por quê? A galera que é muito fissurada só em conversão, em performance, vai falar assim, pô, mas esses canais eles não geram conversão. Sim, eles não geram conversão direta, mas eles aquecem o seu público para a hora que você fizer uma prospecção ou qualquer outro tipo de ação que vai caminhar para uma levantada de mão, você já tem um reconhecimento, um recall que vai aumentar muito a probabilidade de você ter qualquer êxito em alguma abordagem mais de fundo de funil, vamos dizer assim. Basta a gente pensar na nossa cabeça como consumidor. Eu recebo cold mail, assim como geral aqui deve receber, talvez 5, 10 por dia. E alguns cold mails, realmente, cara, não perco nem tempo lendo, assim, eu vejo aquele arquétipo, assim, né, de template, vejo que a empresa é completamente anônima, fala, pô, esse cara só aparece na minha caixa aqui querendo levar um pedaço do meu dinheiro, né, então esse já vai direto para a lixeira. Mas, eventualmente, eu vejo gente cara, que tá no meu contexto, que eu percebo assim, cara, eu conheço essa empresa, eu já consumo o conteúdo dessa galera, o approach feito foi um approach, claramente ele não mandou esse e-mail só para mim, mas ele mandou para um grupo de outros, talvez 30 Ricardos, assim, né, pessoas com características muito semelhantes, e eu acho que a receptividade que eu tenho, ela é muito diferente. Só queria trazer esse ponto em relação à abordagem, porque dá para fazer muito melhor do que o que a galera entende como abordagem, a abordagem totalmente fria que a gente vê a maior parte da galera fazendo. Eu acho que essas ações que a gente falou, de conteúdo, de evento, de construção de autoridade de founder, ela contribui não só para você ter a primeira resposta positiva de qualquer ação que você fizer, porque aqui a gente está falando de prospecção, por exemplo, você podia fazer, sei lá, LinkedIn Ads, e aí a probabilidade de alguém clicar ou não num anúncio seu, se você já tem recall de marca, ela é muito maior. Facebook Ads, Meta Ads, Google, cara, qualquer estratégia de você vai levar mais o lead ali para o fundo do funil, vai contribuir se você tiver um brand awareness mais conhecido. Pós-conversão, isso também contribui brutalmente, porque assim, desde que eu voltei a estar mais ativo no LinkedIn, eu fico perto da área comercial, o time de vendas está atrás de mim aqui, eu ouço o pitch da galera, e direto a galera fala assim, você viu o post do Ricardo falando sobre uns que é o lead falando com o meu vendedor, que fala, pô, eu vi o post do founder de vocês falando sobre nuts, né? Mas aquilo vira um gancho de conversa que certamente energiza as etapas seguintes. Então, cara, talvez tentando resumir assim o que é a lição que a gente tira disso tudo, vender está ficando mais difícil por uma série de razões, porque o dinheiro está mais caro, porque o mercado está mais competitivo, porque é uma guerra por atenção lascada, enfim, por N razões. E aquele jeito preguiçoso de vender, que a gente achava que era só jogar rede e puxar que ia vir, cara, não vai colar mais, né? Mesmo, a gente, vamos dizer assim, a Humper ela é detentora de uma plataforma de prospecção e de um Big Data.
No mundo ideal, eu poderia ficar aqui só apertando o botão e estaria vendendo sozinho, porque eu já tenho o caminho aqui, mas não, cara, eu tô lá todo dia, showing up no LinkedIn, usando o meu primeiro horário da manhã, que eu podia estar com meus filhos, eu podia estar fazendo uma academia, etc., produzindo conteúdo ali, publicando, porque isso vai energizar as etapas seguintes do meu processo. E para fechar uma última ponta de algo que você perguntou, a gente naturalmente procura medir bastante engajamento com as coisas que a gente faz para a gente saber quem priorizar. A minha operação não comporta a sofisticação de uma atividade baseada em contas, tá? Então, assim, eu não olho, eu não faço uma estratégia dirigida para algumas contas específicas e aí vou medindo penetração em cada uma das contas, que talvez quem vai para um ticket mais alto, ou uma venda ainda mais nichada do que a minha, algo que se parece com account-based marketing, vai fazer esse play. Eu faço um play mais one-to-few / one-to-many, tá? Então eu preciso conseguir causar impacto e enxergar isso de uma forma um pouco mais abrangente. Mas a gente trabalha com lead scoring, a gente observa sinais de interação no LinkedIn, tem uma porção de coisas que compõem o que vai levar a gente a priorizar um lead na hora de fazer uma prospecção, ou até mesmo de quem priorizar de quem já está dentro do nosso pipeline. Muito legal. É bom a gente sempre voltar nesse tema, né? Porque muita gente pensa que quando a gente fala de produção de conteúdo, a gente está falando para produzir conteúdo e esquecer todo o resto. Né? A gente sabe bem que não é isso. A produção de conteúdo ela está andando em conjunto com todas as outras ações de prospecção, de follow-up, né? Então isso é uma coisa extremamente importante. O conteúdo ele está ali para gerar autoridade para complementar o que você falou. Toda hora vem lead, né? Para o nosso time de vendas aqui falando, pô, vi o post do Matheus tal, me chamou a atenção. Então você vê que você querendo ou não produzindo conteúdo, você está impactando o seu cliente, né? O seu potencial cliente ali no dia a dia. Esse cara às vezes nem veio levantar a mão ainda, você nem imagina que o cara está considerando comprar você, mas o cara já está ali consumindo conteúdo, se educando, até que chega um momento que ele fala, puta, agora é a hora, e ele aparece ali, e isso ajuda, né, na estratégia como um todo. Mas muito bacana. Cara, uma coisa que acontece bastante, né, em toda operação comercial é aquele lead que empaca, né? E o empaque ele pode acontecer por vários motivos. O cara sumir, né, e não dar resposta, depois ele volta querendo comprar. O jurídico infinito, já aconteceu, por exemplo, da gente fazer reunião aqui com o cliente, em uma semana ele tomar a decisão e o jurídico demorar 3 meses para agilizar todo o processo de compra, né? Cara, quais são alguns gatilhos, talvez, diferentes? Tem alguma história legal para contar? Vou dar alguns exemplos daqui, né? Pô, a gente costuma fazer o seguinte: se o cliente estava interessado, estava engajado, do nada ele para de responder, a gente manda 1, 2 follow-ups, o cara não responde, a gente vai lá e manda um meme, tipo, engraçado, assim, tipo, esperando a empresa X, né, ou tipo um meme de uma pessoa triste, assim, fechar com a gente. Ou então manda um vídeo do time todo, porra, não sei o que, né, vamos fechar negócio e tal. Isso sempre gera uma risada, né, e acaba sendo um follow-up, pô, melhor do que se só mandar ali, e aí, tem alguma atualização? Isso é uma coisa engraçada que a gente fez já e que deu certo. Dia de fechamento de mês é uma loucura aqui. A gente dispara meme, faz brincadeira para todo lado, sempre chama atenção, né? E acaba reativando o engajamento com o cliente. Cara, sem contar outras manobras ali que, pô, quem nunca, né? Faturar o cara sem contrato assinado, essas tranqueiras que todo mundo já fez na vida. Eu já fiz muito no passado, hoje em dia já não dá mais, porque dá uns BOs maiores, né? A gente já não tá mais fazendo muito esse tipo de coisa também, porque, cara, todo mundo já se fudeu com isso, né? As Mas, cara, estratégias piratas que dá para fazer é hack para quem quando você é pequenininho, né? Depois pode te dar uma dor de cabeça um pouco maior. Dá Mas, mesmo. cara, é interessante você falando um pouco dos métodos de vocês, porque, por exemplo, para mim, que veja a GetDemo de fora, eu já consigo traçar uma personalidade assim da empresa, que é muito baseada na sua personalidade, que é o que está público. Eu não conheço a cultura da porta para dentro, mas eu conheço um pouco da cultura da porta para fora, que é a cultura que você imprime ali no LinkedIn, nos teus canais públicos. Então você já vê que, pô, é uma marca que tem um quê desafiador, tem uma pitada de entretenimento nas coisas, e aí você tem licença poética para usar isso em outras etapas do teu funil.
porque o lead não vai estranhar se você mandar um meme para o cara, porque provavelmente antes dele entrar naquela jornada comercial, ele já estava te consumindo há uns meses no LinkedIn, ele já conhece a pegada da GetDemo. O teu vendedor ele pode se permitir ter uma pegada mais desafiadora, uma pegada mais divertida, que eu acho que são elementos que agregam, a não ser quando você opera em mercados talvez muito tradicionais, mas eu acho que tudo isso já foi pensado do seu lado, que o teu ICP, que é empreendedor de SaaS, é um cara, de certa forma, parecido com você, talvez um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, mas, de forma geral, se identifica com esse tipo de comunicação. E aí isso, cara, adapta toda a tua jornada. Eu vou separar essa resposta em duas, porque tem assim, cara, quando a gente precisa acelerar vendas, principalmente mais perto do final do mês, a gente tem algumas jogadas que ajudam bastante. A primeira delas é o gestor comercial e até mesmo eu, se eu precisar engajar em alguns deals que estão mais travados e às vezes precisa colocar um pouco mais de autoridade, né? Muitas vezes a venda ela não acontece porque você ainda não conseguiu transmitir toda a credibilidade necessária para o outro lado fechar com você. E aí você consegue acelerar essa autoridade, cara, tentando trazer as cabeças para a reunião e falar, cara, vamos nós aqui decidir o que precisa para fechar, o que ainda tem de resposta em aberto que a gente, como fornecedor, ainda não forneceu para a gente se resolver. Isso ajuda bastante. Uma outra coisa, cara, que daí é mais simples de fazer, na última semana do mês, o time de vendas me pede vídeo o tempo todo. Aí o que eu faço? Aqueles leads que estão travados, eu gravo um vídeo de 1 minuto no celular, falando, pô, Matheus, cara, eu vi que você está aqui no funil, vi o site da GetDemo, cara, tem tudo a ver o negócio, a gente tem um monte de cliente parecido com a GetDemo aqui que a gente ajuda, você está em contato com o consultor X, mano, o cara é bom, confia no cara, pode fechar, e ajuda, porque, de certa forma, esse cara também provavelmente teve touches comigo, só que de forma indireta, no LinkedIn, ou me viu no e-mail, escuta meu podcast, etc., e isso ajuda. Então, aqui são, vamos dizer assim, frutos mais baixos. Se fosse dar uns passos para trás, quando o lead ele enrosca no funil, normalmente ele tem alguma razão e variáveis que a gente controla. Eu compro menos a postura hands-off, assim, que alguns vendedores adotam, de tipo assim, eu já fiz de tudo e o cara assumiu. Cara, se o cara assumiu, tem alguma razão. Ou é um não verbalizado, né? Então, assim, mano, o cara, assim, o vendedor ainda conta com aquela venda, mas aquela venda já caiu faz tempo, o cara só tá desavisado, né? Tem aquela máxima que fala assim, a melhor resposta que você pode receber é o sim, mas a segunda melhor resposta é o não, porque o não você já desapega, cara, dá lost e parte para a próxima. E tem vendedor que fica apegado. E aí você vai estudar a venda e você vai percebendo que algumas coisas não foram feitas ao longo do processo que acabam gerando uma ruptura no final, que é o não fechamento. Então, assim, pô, você vai olhar o diagnóstico e o diagnóstico foi bem mequetrefe, sabe? O vendedor pulou um monte de pergunta importante, não mapeou o processo de compra do cara, não mapeou se tem outros concorrentes na jogada. O vendedor ficou muito empolgadão, assim que o lead fez pergunta do produto e já foi direto mostrar o produto. Aí fez aquele tour Disneylândia, né? Tipo, mostrou o produto inteiro, falou, nossa, o cliente ficou amarradão. Aí o lead falou, cara, obrigado aí pela demo, valeu. Sai da... E aí o vendedor empolgadão falou, não, esse tá garantido. Não tá, porque o cara, o cara que tá comprando, ele vai checar algumas coisas, se ele de fato tem a dor, se você como fornecedor resolve a dor, se a solução está apta para aquilo, o preço está equilibrado, se é um fornecedor confiável, de reputação. Existem várias portas a serem fechadas, que se essas portas elas não são fechadas, não adianta, a venda ela não vai acontecer. Então, normalmente, lead empacado ou é um não, ainda não verbalizado, ou são portas que ainda estão em aberto. E aí cabe ao vendedor conseguir mapear que portas que faltam, e às vezes até sendo explícito na pergunta, do tipo assim, follow-ups que a gente faz, até eu quando eu vendia, eu gostava de perguntar assim, cara, contratar a Hamper tá mais para um top 3 das suas prioridades ou um top 10 das suas prioridades? É um jeito
soft de o cara te dizer assim, cara, eu não tô nem olhando para vocês. Se ele dizer um top 3, eu vou brigar, porque daí eu falo, bicho, me diz que é os outros 2 aí que eu tô na frente. Mas se o cara falar top 10, cara, às vezes arrumar o ar-condicionado do escritório esse mês vai ser mais importante do que a contratação. Nem vou gastar muito tempo com esse cara. E aí, também a gente ter a visibilidade que nem que a gente queira, todos os leads vão converter. Então eu preciso saber o quanto antes quais são os que estão com mais probabilidade para não gastar muito tempo com os outros e focar realmente naqueles leads que têm potencial de entrar. Animal, muito bom. O que você falou faz muito sentido ali no começo, né, cara? Tipo, a empresa tem que reproduzir a identidade ali que você expõe para o mercado, né? Então, pô, a GetDemo tem a minha identidade, né? De, pô, brincadeira, meme ali, mas ao mesmo tempo, né, uma linguagem mais, pô, mais objetiva, brincar com alguns temas. É o que você falou, cara, isso fica super tranquilo depois se ao longo do meu funil eu usar técnicas parecidas, é a identidade da empresa. É muito diferente, sei lá, né, uma empresa do mercado financeiro do nada começar a mandar meme para o cliente fazer esse tipo de brincadeira. Então, isso é um ponto bem importante, né? Principalmente para quem está ouvindo a gente aqui. Falar, cara, você tem que refletir a identidade da tua empresa, né? Não é porque dá certo para mim que pode ser uma boa estratégia para todas as empresas, né? Cada um tem ali a tua, enfim, tua individualidade como empresa e precisa refletir qual é a melhor forma de fazer esse tipo de coisa. Cara, uma coisa que eu acho que a Humper faz muito bem, e eu tiro bastante meu chapéu, é a visão de evento, né? E eu fiquei pensando aqui agora, eu falei, cara, será que eles veem essa visão de evento, né? Além de, obviamente, gerar autoridade e tudo mais, como uma visão também de acelerar o pipeline? Porque, de certa forma, quando você traz seus clientes ali para o pessoal, né? Eu sei que vocês fazem, por exemplo, happy hours e tal. Cara, você tá ali cara a cara com o teu cliente, você tá tomando um chopp com ele, muito diferente da relação fria que existe quando você está fazendo só um call de apresentação. Vocês encaixam esses eventos de forma estratégica, pensando nessas aceleração de deal ou não? Enfim, como é que vocês consideram isso? Boa. O evento, cara, ele tem uma característica que ele é bem transversal em uma estratégia. Então, muitas vezes você mira o centro do alvo é uma coisa, mas você acaba a reboque acertando em outras. Então, se eu for falar para você, cara, o maior propósito da Humper de fazer evento é educação de mercado e posicionamento da marca como algo que boa parte dos meus concorrentes não consegue fazer. Então, eu consigo me diferenciar de boa parte dos concorrentes nacionais que, com todo respeito aos caras, não tem punch para fazer um evento como a gente consegue fazer, ou não tem estômago para comprar o risco, ou por alguma razão, cara, não olha tanto para a educação de mercado como a gente olha. Mas eu consigo principalmente me diferenciar de players de fora. Então, pô, todo mundo vai comparar assim, pô, por que eu vou contratar a Humper e não a Snovio, e não a Apollo? E também, com todo respeito, são ferramentas ótimas, e vamos dizer assim, a nível de Big Data e de funcionamento de plataforma, os ganhos são marginais. O Big Data da Humper é melhor do que o da Apollo no Brasil, mas a Apollo tem uma IA para Cold Mail um pouco melhor do que a nossa. Então, assim, cara, no fundo, o cara que está contratando, com todo respeito, nem consegue pegar assim, o que é a diferença entre um e outro. Só que quando eu sou uma marca que eu me posiciono com um compromisso maior com a educação, com o sucesso do cliente, eu não me posiciono meramente como um fornecedor de ferramenta. Eu transmito para aquele empreendedor, para aquela liderança, algo como assim, cara, eu sou teu parceiro, eu tenho evento, eu tenho presença de mercado, tá aqui a galera da Humper, seres humanos, estamos aqui para te atender, o founder está aqui no palco, eu tiro dúvida, eu fico o dia inteiro falando com a galera, nossos canais estão aqui, então se você precisar de serviço, tem gente para te atender, a gente tem CS, então a gente acaba se posicionando como uma oferta de whole product, assim, né, que tem todo um ecossistema em torno só do fornecimento da ferramenta, que acaba nos ajudando a nos diferenciar de plataforma gringa que se posiciona puramente como produto também. Então, esse é o alvo central, vamos dizer assim, esse é o alvo que a gente mira, mas a reboque, a gente acaba carregando várias outras coisas. Por quê? Se o meu vendedor que está com um lead travado aqui consegue fazer o lead ir para o evento, e o lead passa um dia no nosso evento, esse cara sai encantado. Então, se ele estava com alguma dúvida de fornecedor, ele sai de lá, cara, já com boa parte das dúvidas dele resolvidas se ele não fechar lá.
um cliente que às vezes estava na iminência de cancelar o CS, põe para o evento, o cara vai lá, se reeduca, fala, bicho, eu estava fazendo errado mesmo, eu vou, reaprendi aqui, vou recomeçar. O cara usa a nossa plataforma de prospecção, mas vai no evento, descobre quem tem CRM. Anyway, tem várias outras coisas que vêm a reboque. Então, acelera a pipeline, aumenta a LTV, estreita relacionamento com parceiro, tem uma porção de coisas. E para fechar, cara, uma coisa que para mim, essa, tipo assim, eu comecei a descobrir depois de fazer, mas a gente que é SaaS, que tem a operação majoritariamente inbound, majoritariamente baseada em inside sales, a gente acaba não tendo o benefício de uma componente importante que é o corpo a corpo. E aí, se você, por exemplo, o Matheus falar assim, pô, mas se eu botar meus vendedores para visitar, ferrou, meu CAC vai explodir, aí o meu ticket vai ter que aumentar 5, 10 vezes para fazer sentido essa venda. Então, pô, só que o evento, ele é uma forma de você fazer um field em escala. E se você conseguir botar 100 leads ali no evento, foi 100 visitas, vamos dizer assim, que você conseguiu matar num dia só. Então, tem essa componente de escalar o que não é escalável. E acho que pouca gente desperta para isso que o evento tem esse impacto. Por isso que eu sou tão evangelizador aí da estratégia. Cara, concordo demais. E um ponto bem bacana que você comentou ali no início, né? Você até falou, pô, hoje, né, se pegar a Hamper, pegar o Apollo, tem coisinhas ali, diferenças que são quase intangíveis. E, cara, isso é muito verdade. Acho que, assim, nos meus 10 anos de mercado de software, uma coisa que eu aprendi e que eu tenho certeza o cliente não sabe o que ele está comprando, ele não está nem aí para funcionalidade. Ele não lembra, ele vê 5 demos de produtos concorrentes, acha que ele tá, não, vou comprar esse porque tem tal botão. Não é. O trabalho que faz realmente o cara optar pela Hamper ou pela GetDemo ou por o que for, é realmente todo o entorno, toda a experiência, é a autoridade, a relevância, né? É a confiança. Então, cara, isso faz todo sentido. Eu vejo muito founder assim, puta, eu só vou ficar maior que a empresa tal se eu adicionar tal feature. Cara, mentira. Eu tenho outra empresa, né, que é a SalesBuddy. Cara, a SalesBuddy, quando era um MVP, eu conseguia vender para caras que estavam olhando outros concorrentes muito mais robustos pelo discurso, né? Pela simplicidade ali, para o cara já me conhecer. Então, cara, e foi assim no começo da GetDemo também. No começo da GetDemo a gente batia com os concorrentes gringos lá também, que, porra, nem se comparava a ferramenta. Então, uma coisa eu cheguei à conclusão: ninguém tá nem aí para tuas features. É a grande realidade. Total. Talvez você se depare com outro cliente que esteja encanado com alguma funcionalidade mais específica, mas normalmente é um cara que está migrando de uma solução que não estava agradando ele. É diferente do cara que está comprando uma nova ideia. Esse cara só vai saber o que é seu produto quando ele começar a usar. Perfeito. Então, eu vou até fazer um adendo nesse ponto aqui, assumindo que boa parte da sua audiência é SaaS, e isso são coisas que, cara, que a gente vai aprendendo aí na jornada, porque eu estou aqui para falar essencialmente de vendas, mas conheço muito bem da operação de uma empresa SaaS, porque estou nesse game aí há bastante tempo. E a gente tem que tomar, cara, uma decisão cedo na nossa empresa. Se a gente vai querer fazer um produto e uma operação direcionada para atender a galera early adopter, que é galera nerdola, consumidora de high-tech mesmo, que está sempre procurando qual que é o próximo movimento tecnológico, ou se você quer atender o grande mercado, que são duas coisas, e isso norteia toda a sua tomada de decisão. Eu não posso falar por outros mercados que eu conheço menos, mas eu posso falar pelo meu. Eu não fiz a Hamper para agradar a galerinha de growth, a galerinha que, tipo, putz, cara, sei lá, e sem desmerecer ninguém aqui, mas o cara, pô, tem uma consultoria e o que ele mais gosta de fazer é ficar brincando no Make, testando ferramentinha, montando stackzinho gringo e, putz, querendo mostrar que ele é mais inteligente do que a média da galera, né? Se eu focar nesse mercado, cara, tô lascado, porque nem que eu lance uma feature por semana, eu vou estar na crista da onda, porque o mundo tá borbulhando com IA agora, pipoca coisa. Eu olho para os outros 99% do mercado, cara, que tem dores muito mais existenciais, e vem sempre aquela máxima, cara, sei lá, você pega a empresa da área de saúde, B2B, tem 200 vendedores e o cara tá usando planilha no lugar de CRM. Eu não quero dizer assim que isso te dá licença poética para você ser tosco do ponto de vista de tecnologia, mas são decisões. Talvez o que essa empresa de saúde, que eu dei no exemplo, precisa
é mais do que só a ferramenta high-tech com IA, o caramba, nem sabe usar, precisa de apoio, precisa de uma ferramenta boa, fácil de usar, em português, com uma cobrança que é bem clara, bem preto no branco, não está oscilando com o dólar, precisa de ajuda de CS, precisa de um evento que ela pode ir e ter contato com o que está acontecendo de novo no mercado. Então, são decisões que a gente tem que tomar. Que público que você vai querer atacar, e não que tenha certo e errado. Eu acabei falando da minha decisão, mas é porque no meu mercado, eu acho que o mercado ele é muito maior para a galera que está mais caminhando a pé e precisa do que da galera high-tech nerdola, sabe? Concordo muito com você. E é até engraçado, né? Você pega, pô, a galera nerdola, assim, é o que você falou, o cara contrata 15 ferramentas de $4, integra tudo no Make, faz uma parada bizarra, depois vende um curso de fazer isso e tal. Com todo respeito ao que você falou, mas não é a realidade da maioria, né, dos usuários de negócio. E assim, eu também concordo muito com você. Você tem que tentar empacotar o mais fácil possível para ir para o cara de negócio, para facilitar a vida dele. Até porque o Nerdola, o que você falou, se você fizer para ele, ele vai arrumar uma nova forma de fazer e você vai ficar nessa corrida de rato. Então, cara, essa galera é pouco leal ao fornecedor, tá sempre procurando qual que é a ferramenta do hype, né? Eu vi esses dias um que tinha criado uma automação, o cara botou, tipo, 6 AIs no negócio, aí conseguia fazer um mix de acordo com... Fala, cara, não é uma realidade do usuário de negócio, definitivamente, né? Sim, total. Boa. Mas, cara, estamos chegando ao fim aí, galera, daqui a pouco já vai almoçar, né? Mas, bom, queria te agradecer, Ricardo, por participar aí, sempre bom pra caramba bater um papo com você. Não sei se você quer deixar algumas palavras finais, se a galera tiver alguma pergunta também, pode mandar aí nos comentários, que a gente responde. Boa, pô, cara, digo mesmo, assim, sempre bom estar contigo, a gente troca muito no particular, também aprendo com você, cara, eu acho que você tá mandando muito bem na atração da GetDemo em vários aspectos e serve de exemplo, cara, tanto para uma galera que está em estágios mais iniciais e precisa entender, eventualmente modelar a tua estratégia para acelerar crescimento, mas para a galera que já está um tempo no mercado também, como é o meu caso, eu me inspirei muito em você na minha volta de LinkedIn, de falar, pô, cara, existe um caminho para fazer esse troço, e acho que você, eu e alguns poucos aí conseguem fazer esse trabalho de uma forma bastante autêntica, bastante legítima, sem ceder ali né, as tentações dos engajamentos ali. Então, cara, keep going aí, que eu acho que você manda muito bem. Acho que é sempre legal quando a gente se junta para transmitir, porque por mais que a gente tenha operações SaaS, tem uma série de coisas parecidas, mas a gente enxerga de ângulos diferentes. Eu acho que isso traz ingredientes bem legais para a galera que nos acompanha. Como recado final, cara... Opa, diga aí. Não, eu falo, não, total, cara. Acho que é muito legal isso, né? Porque a gente tem, pô, empresas... A Hamper já é maior que a GetDemo, né? Você está num estágio diferente, você tem uma linguagem diferente. E, cara, é bem bacana que a gente consegue pegar referência do outro, né? E ver que essas estratégias, cara, não tem uma regrinha, né? Cada um consegue se adaptar no teu contexto e fazer o negócio dar certo. Fala aí teu último recado. Não, boa. Cara, a gente falou de estratégia de evento, eu queria chamar, cara, a galera que tá nos ouvindo, eu imagino que tem gente aí do Brasil inteiro. A gente voltou com o Ramp Up Tour. O Ramp Up Tour é o evento da Hamper que passa por algumas capitais do Brasil. A gente vai fazer uma edição em São Paulo no dia 25 de fevereiro, já é na terça-feira que vem. Então, cara, se você tá em São Paulo, corre aí. Eu pedi pro time criar um cupom chamado GetDemo, então acessa lá rampuptour.com.br, rampuptour.com.br, vai lá no checkout, bota o código GetDemo, que vai ter um desconto legal para você estar com a gente, mas se você não é de São Paulo, a gente já tem mapeado para passar por Floripa, Curitiba, BH, Goiânia, Rio, já são 5 capitais além de São Paulo garantidas aí que a gente passa, acessa lá o site que estão todas lá. Se porventura não der para você ir na de São Paulo na semana que vem, garante de você ir, mas, cara, vale muito a pena passar um dia inteiro com a gente, focado em go-to-market. Acho que a chamada aqui que nós, founders, empreendedores, lideranças de marketing e vendas, a gente fica muito tempo emburacado na própria operação, para de olhar um pouco do que está acontecendo no entorno e de olhar para outras operações. E acho que tirar um dia para viver uma realidade fora, ver o go-to-market de outras empresas, trocar ideia, ver o que está acontecendo no mercado, dar uma boa refrescada para a gente voltar para dentro de casa e
e reapertar as nossas máquinas ali. Então, se tiver a oportunidade de estar com a gente, vai ser um prazer aí. Animal, show de bola. Ricardo, valeu, sempre um prazer aí. E vamos para o próximo webinar que a gente for fazer aí. Fechou, mano. Tamo junto, Valeu, cara. Valeu até mais. demais. Valeu. Obrigado.